Salve meus seguifelas, beleza? Aqui é o Samuca trazendo mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um anime que tá lançando agora na temporada de abril e que eu tô curtindo muito. Ele que pode ser considerado um irmão mais novo ou até filho do Fullmetal Alchemist, e que eu gostei desde o início, onde já tá no 4º episódio. Hoje nós vamos falar de Yomi no Tsugai, ou como foi traduzido aqui para o Brasil, Daimons da Terras das Sombras. Mas antes de ir de fato pro vídeo, já vou pedindo para, caso vocês não forem inscritos no canal, ou se vocês estão conhecendo o canal agora, se inscrevendo, ativando o sininho da notificação, para quando tiver shorts novo, vídeo novo ou alguma publicação que eu sempre ando fazendo na aba comunidade do canal. Isso ajuda muito o seu criador de conteúdo geek nerd favorito, o Samuca. Então, sem mais demora, bora lá pro vídeo. Pois é, galera, quem ia poder imaginar que a mesma autora de Fullmetal Alchemist ia lançar um anime, e um mangá tão ou igual ao seu antecessor espiritualmente, que foi Fullmetal Alchemist. Yomi no Tsugai, também conhecido como Daimons da Terra da Sombra, é um mangá escrito por Hiromu Arakawa. Ela que produziu o anime no final de 2021, no dia 10 de dezembro de 2021, e atualmente ainda está sendo publicado, tendo cerca de 52 capítulos e até então 12 volumes. Ele também, depois de um tempo ter tido uma certa fama consideravelmente, ele ganhou uma série em anime feita pela Crunchyroll e que atualmente possui 4 episódios. Qual seria o enredo de Yomi no Tsugai? Bem, a história ela vai contar sobre 2 irmãos gêmeos, um que nasceu na noite chamado de Yuru e a que nasceu de manhã chamada de Asa. Ambos os irmãos são conhecidos por serem amaldiçoados e chamados também pelos irmãos que nasceram de noite e de dia. Anos se passam e os dois são separados durante a infância, sendo Asa levada para as Terras Baixas, como é conhecida na história, e Yuru fica no vilarejo junto com os outros. Anos se passam e Yuru continua a sua rotina normal, acreditando que a sua irmã Asa ainda está com ele, mal sabendo ele que ela tinha sido levada quando era pequena. Pois bem, Yuru continua sua vida normal, fazendo a caça para a vila, até que um dia ele vê uma movimentação no céu diferente. Até ele acha que é uma espécie de dragão. Ele deixa isso passar e volta para a vila. Primeiro ele vê como está sua irmã e depois ele vai ajudar o restante do vilarejo, fazendo algumas coisas, vendo se todo mundo tá bem. Só que depois ele percebe que tá saindo uma fumaça da onde sua irmã tá alojada. E aí ele, chegando perto do local, ele vê que várias pessoas do vilarejo haviam sido desfalecidas por homens que estavam vestidos camuflados, como se fossem do exército. Ele vai enfrentando um a um e ele percebe que as armas dele são estranhas, que disparam projetos, porque ele nunca havia visto aquele tipo de armamento, de arma. E aí ele, passando por esses homens e tal, ele chega até onde a sua irmã estava. E aí ele chama pelo nome dela, e a mulher que estava lá, a jovem que estava lá, com tapa-olho e vestida de um uniforme social, responde falando que ela era sua irmã Asa. E ela explica que quando ambos eram pequenos foram separados e que ela foi morar nas Terras Baixas com os seus pais.
Só que aí, devido ao Yuru tá bastante abalado com o que aconteceu com o pessoal da vila, ele não pensa duas vezes e ataca para ela. Porém, ela o joga longe usando seu poder. Por sorte, o mercador que tinha ido na vila visitar o pessoal o salva. O seu nome é Deira. E ele, naquela correria, ele tenta explicar para ele que tanto ele quanto a irmã faziam parte de uma maldição dos gêmeos que nasceram tanto de dia e de noite. Mas devido à confusão, ele não consegue explicar tudo. Eles chegam até um local onde Yuru coloca seu amuleto que ele carregava, que era dos lordes que protegiam a vila, ou os espíritos protetores. E aí, onde é colocado nesse local, onde havia duas estátuas, ele então tira um pouco do sangue no nariz devido a Deira fazer sangrar. E aí as duas estátuas viram dois seres guias do Yuru, chamados de Direita, o que possui o cabelo vermelho e é um homem, e Esquerda, que é uma mulher que possui o cabelo branco com mechas vermelhas. Eles então se revelam como guias agora de Yuru e que eles são meio que servos dele agora e irão protegê-lo. Eles então combatem os inimigos que estavam atacando a vila, enfrentam uma das infiltradas que também possuía um Tsugai, que é em formato de sombra esférica e que havia matado grande parte do pessoal do vilarejo. Mas essa luta dá por encerrada porque Yuru teria que fugir da vila, porque senão eles iriam voltar novamente em busca dele, porque essa organização ou pessoas que estavam tanto atrás do Yuru quanto atrás da Asa precisavam do poder dele, ou dos Tsugai dele. E assim começa a jornada do jovem Yuru para tentar saber a verdade sobre seus pais e a sua irmã. Agora vão as minhas considerações sobre o anime. Bem, quando eu vi o trailer do anime, eu até achei meio estranho, porque eu achei que ia ser uma coisa um tanto mais feudal, igual tipo Inuyasha, igual tipo outros animes que retratavam época, como Samurai X, Inuyasha, esses tipos de anime. Mas quando eu vi que tinha pessoas com armas e parecia que dois mundos se colidiam, eu achei meio estranho. Mas quando eu fui vendo os capítulos assim, e comecei a entender que a vila era protegida por uma espécie de domo que separava ela do restante do mundo, aí que eu comecei a entender porque o nome do anime é Daemons da Terra das Sombras, porque é uma cidade que fica meio que apagada do mundo. Agora vamos para aquela parte que eu gosto muito, em que eu explico o significado do que seriam os Tsugai. Vamos agora para a parte do telecurso do Samuka, telecurso 3000. Daemons, ou Tsugai como são conhecidos, segundo a mitologia grega, Daemons são uma espécie de deuses guias que guiam os heróis, os guerreiros heróicos em sua jornada para poder enfrentar os objetivos e muitas das vezes auxiliam eles em batalhas, em vitórias, e são considerados muitas das vezes como deuses menores. Fora também que servem como protetores, tanto daqueles que viajam quanto daqueles que caçam e entram em batalhas. Como eu havia dito, eu até achei meio estranho a parte do trailer, que parecia que era dois mundos se chocando, o mundo feudal com o mundo no presente. Mas aí ele foi se mostrando totalmente diferente, como eu já havia dito antes.
E até achei meio interessante isso, essa premissa do anime. Embora o primeiro e o segundo capítulo possam parecer meio estranhos de primeira viagem, com o tempo você se acostuma com ele. E todo sábado lança episódio novo. Atualmente ele pretende ter cerca de 24 episódios a primeira temporada. E todo sábado sai episódio novo, como eu já havia dito. É bem interessante o anime, tô gostando bastante da história. É o tipo de anime que possivelmente vai me cativar bastante, porque fora de ser da autora do meu anime de conforto, Fullmetal Alchemist, ele tá trazendo uma coisa nova e tá sendo bem recebido pelos fãs, apesar nem todos, mas a grande maioria, tendo notas até que altas pelos seus episódios. Bem, galera, esse foi o vídeo sobre o Yomi no Tsugai, o anime da temporada agora de abril. Ele que está sendo lançado recentemente, mas tá me chamando bastante atenção, eu tô gostando muito. Mas digam aí vocês, meus seguifelas, vocês estão curtindo o anime? Estão acompanhando ele? O que vocês estão achando até agora nesses 4 episódios que foram lançados? Quero saber a opinião de vocês. Ah, e uma outra coisa também, galera. Eu, como estou fazendo a coleção do mangá de Fullmetal Alchemist, eu queria saber por vocês se vocês querem que eu traga um review dos volumes 2 e 3, como eu já trouxe do primeiro. Quero saber se vocês querem que eu traga a review do volume 2 e do volume 3. Sei que muitos de vocês já assistiram o anime e vai ser muito do mesmo, falar um pouco do mangá e do anime, mas se vocês quiserem que eu traga, deixa aí nos comentários também. Eu pretendo fazer uma votação também na parte de comunidade do canal. E é isso, galera. Terminando mais aqui esse vídeo, galera, espero que vocês tenham curtido. Caso não forem inscritos no canal, se inscrevam, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, para o pessoal estar conhecendo o meu trabalho, os vídeos que eu faço. Vejo vocês no próximo vídeo e até!